10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao canal Márcio Rodrigues Concurseiro. Eu sou o Márcio Rodrigues, para quem me conhece. Para quem não me conhece, eu também sou o Márcio Rodrigues Concurseiro. Tem um link nos comentários aí do nosso grupo de transmissão do WhatsApp. Então, todos os vídeos, as notícias, as novidades na área da educação e dos concursos, eu posto lá nesse grupo. Então, é só clicar no link. Se você quiser dar sugestão de algum vídeo, alguma coisa aí, pode pôr no comentário aí embaixo. Se você não concordou com alguma coisa que eu falei, lembrando sempre, com a máxima educação, pode pôr embaixo. Se eu estiver errado, não tem vergonha nenhuma em assumir que eu estou errado. Então, você pode pegar aí, se discorda de mim, lembrando sempre com a educação, né? Porque falta de educação a gente não merece nem ao vivo, que dirá ainda pela internet, né? Então, o tema de hoje é concursos na área da educação. Eu vou falar aí, só para a gente abrir a nossa conversa, o nosso tema aí, a importância da educação, né? A gente sabe que nós que trabalhamos na área sabemos o quanto é importante a educação, o quanto ela transforma a vida das pessoas, o quanto ela pode não só trazer bens materiais, como também conhecimento para a vida, né? Que a da educação para o desenvolvimento social das pessoas, ainda o quanto a educação, como ela pode transformar, como eu disse anteriormente, não só a vida social e econômica, também como a vida das pessoas, da sociedade de modo geral. Então, apesar da vida acadêmica dos professores serem desvalorizados, a gente sabe que a educação tem uma importância muito grande e, devido a essa importância, eu acho que por isso ela é tão negligenciada, por causa da sua importância. No Brasil, os desafios e perspectivas da educação brasileira. A gente pode vir um vídeo só à parte, falar do que vem por aí, tanto como reforma pública, como reforma educacional, o novo velho ensino médio, que toda hora tem uma remendada, uma costurada, e vai para o Congresso, volta para o Senado, e volta aqui, volta de lá, tem emenda de cá, emenda de lá. Há alguns anos atrás, o assunto na área da educação era o tal da escola sem partido, que começou com uma simples ideia de afixar um cartaz na sala de aula, dizendo quais eram os direitos e quais eram os deveres dos alunos. Começou com isso, virou uma briga política, virou um palanque político, e quando o assunto esfriou, para político não interessa. Então, morreu a questão da escola sem partido. Que começou com isso, e eu acredito que nenhum professor, independente da sua corrente política, é contra. Você pôr um cartaz na sala de aula, já tem tantos, pôr um cartaz na sala de aula dizendo principalmente os direitos e os deveres dos alunos. Então eu acho que nenhum professor de nenhum espectro político, né, discorda disso, de que é necessário colocar aí para os alunos a importância, seus direitos e seus deveres. Só que político no Brasil é uma raça que a gente tem que olhar com um asco, mas com uma desconfiança incrível, e muito me admira hoje o país terem torcida política. É o fim da picada, como diria o outro. As pessoas torcendo para o bandido A, bandido B, bandido L, e o país indo para o buraco. A importância dos concursos públicos para a qualidade da educação. Por que o concurso público é importante para a educação? Como eu disse, existem professores de vários aspectos, de várias linhas políticas, e eu acho que... e também tem os que estão preocupados com a educação. Antes de querer doutrinar ou passar sua corrente política, suas ideias políticas, a maioria dos professores estão preocupados em ensinar e com a educação das crianças e dos jovens. Mas a importância do concurso dá uma certa estabilidade, até para os professores não serem coagidos a dar material A, B ou C.
ou ter que falar de tal ou outro assunto, como os professores do Estado de São Paulo, que, me desculpe, estão sendo coagidos a usar as plataformas, porque tem que usar a plataforma. Então a maioria esmagadora dos professores são categoria O, ou seja, são temporários, qualquer coisinha podem ser dispensados, qualquer coisinha pode sujar a sua carreira. Sujar a carreira eu não diria, mas pode criar empecilhos para novas atribuições, digamos assim, para ser mais honesto, né? Então, a importância dos concursos é isso, além, claro, de garantir direitos. Por exemplo, categoria O não tem direito a quase nada no Estado de São Paulo. A pessoa concursada, ela tem direito, ela pode, lógico, né? A gente está falando aqui de pessoa ficar doente, não parecer e atestar e dar os atestados migué, que a gente sabe que existe pessoas desonestas em todas as áreas, né? Não vai ser só político que é desonesto, existe também muitos professores desonestos, mas eu acredito que, ao contrário dos políticos, a maioria esmagadora dos professores são honestos e querem trabalhar, mas infelizmente a gente não é máquina, a gente fica doente. E os categorias O no Estado de São Paulo, né, os professores categoria O, não podem ficar doentes, não podem acontecer nada que estão lascados. Então, a importância do concurso público para os professores é essa, porque dá a estabilidade financeira e também a estabilidade do cargo, essa tranquilidade. A gente vai falar um pouquinho aí das oportunidades da carreira dentro da educação. Então, dentro da educação, você pode pegar aqui uma área aqui, outra ali, para aprofundar ou até mesmo para trabalhar. A gente vai tentar traçar um perfil dos candidatos aprovados nos últimos concursos públicos. A gente sabe que a maioria esmagadora são mulheres, porque geralmente, naturalmente e quase que sempre é uma área que atrai mais mulheres. Não quer dizer que não é uma área de homem, pelo contrário, tem muitos homens. Estou eu aqui para dizer, como exemplo. Mas a gente não pode ser leviano e acreditar que não acontece de outra forma, porque a grande maioria que é atraída para essa área é o público feminino. Então agora a gente vai falar no tópico 2, a gente vai falar das disciplinas que mais caem nos concursos, e eu trouxe aqui apenas as 3 disciplinas que mais caem, né? E a frequência com que elas caem, né? Língua portuguesa cai em todos os concursos para todos os cargos. Você tem que saber um pouquinho não, você tem que saber bem língua portuguesa. O que eu falo bem? Se você quiser anotar ou tirar um print aí, deixa eu aumentar, que aí você tira o print. Isso vai valer para todos os concursos, para todas as áreas. Aí ele sumiu aqui. Isso vai valer para todos os concursos e para todas as áreas. Português, você tem que saber gramática, ortografia, dentro da gramática, né? Ortografia, pontuação, concordância verbal, nominal, concordância geral, verbal, regência. São temas básicos na interpretação de texto. Você tem que conseguir analisar um texto, você tem que ler e conseguir tirar informações, inferências desse texto, ou seja, é o que o texto está dizendo, não é o que você está pensando, nem muito menos o que você acha. É o que o texto está dizendo. Muitas pessoas tiram notas baixas em interpretação de texto porque simplesmente querem transpor para as questões a opinião delas, o que elas sentiram ao ler, o que elas acham sobre o texto, e dificilmente, eu falo dificilmente porque já caiu, vai cair uma pergunta que seja subjetiva ao ponto de você expressar o que você sente ao ler aquela pergunta. Redação, maioria dos concursos, principalmente, tem aumentado cada vez mais a questão, se não é a redação, é a questão discursiva, que aí é uma questão mais curta, né? São aí 5, 10 linhas para você discursar sobre uma questão, mas também tem que ter argumento, tem que ter clareza e tem que ter coesão, ou seja, o que você faria numa redação aí de 20, 30 linhas, esses elementos, essa estrutura textual, essa argumentação, essa clareza e essa coesão
você tem que enxugar para 5 linhas, 10 linhas, entre 5 a 10 linhas, que são geralmente o mínimo aí das questões abertas. Muitos concursos, mesmo não sendo na área de matemática, cai matemática, porque a matemática ela obriga o professor, a pessoa de modo geral, a exercer um raciocínio mais lógico, a fazer uma conta, a explorar o raciocínio, e então é muito comum, principalmente em concursos de prefeitura, cai português, matemática e a parte específica, que é a pedagogia. Então, fique de olho, guarde o básico da matemática, números e operações, ou seja, as operações básicas, frações, porcentagem. Se caiu matemática, vai ter uma questão de fração e porcentagem, é certeza. Álgebra, certeza que vai cair uma questão de equação e às vezes uma de inequações. Função, também é certeza. Então, essas listas, esses assuntos são os que mais caem, é o que cai em todo concurso. Ah, mas como eu posso me preparar para isso? Você pode usar aí inteligência artificial ou pode pedir que eu faça um vídeo específico sobre o tema. Estamos aqui para isso, para aprender e para compartilhar o conhecimento. Não sou muito bom em matemática, mas a gente arrisca e é bom que a gente aprende mais um pouco. Então, dentro de geometria, figuras geométricas, medidas e relações métricas são os temas que mais caem. Eu pus etc. porque são vários os temas dentro da geometria. Algumas provas caem, mas um pouquinho menos. Estatística, ou seja, conceitos básicos de estatística, probabilidade e análise de dados. Nessa análise de dados, o mais comum é cair aqueles gráficos para as pessoas lerem o gráfico e tirarem as informações dos gráficos. Agora a gente vai cair na pedagogia. Na pedagogia, a gente tem aí o que mais cai na pedagogia? A história da educação, ou seja, as principais tendências pedagógicas, filósofos da educação, cai também fundamentos da educação, que a gente vai falar depois. Vamos aí nos ater primeiro ao tópico 1, história da educação, principais tendências pedagógicas e filósofos da educação. O que a gente tem dentro desse aspecto? No primeiro ramo, tendências pedagógicas, a gente vai ter as principais tendências: tradicional, escola nova, pedagogia libertadora, tecnicismo pedagógico, pedagogia histórico-crítica e umas outras tendências aí que a gente não cai muito em prova, mas você tem que saber, porque eles podem citar elas ou até mesmo usar elas para te confundir. Vale você copiar, tirar um print e guardar. Um resumo: pedagogia tradicional, foco na memorização e transmissão de conhecimento. Pedagogia tradicional, o professor como detentor do saber. A pedagogia tradicional é aquele sistema antigo em que o professor é o detentor do conhecimento, só ele sabe. O aluno é apenas um receptor passivo, ou seja, o aluno fica sentado escutando o professor com sua verborreia. Os métodos: aula expositiva, exercícios repetitivos e disciplina rígida. Não sou contra a disciplina rígida, mas esse é o sistema tradicional. Os principais representantes da pedagogia tradicional: Comélios e Hebert. Se eu pronunciei errado aí, pode me corrigir, que não tem problema. Então, esses são os principais pensadores. A pedagogia tradicional, eu não pus aqui a data, mas ela vai ir até... Ela começa, a pedagogia tradicional para nós, ela vai ir até ela vai até os anos 1900 e pouco. Posso estar enganado, mas se eu estiver enganado, eu trago aí o período dela. É o maior período. A pedagogia tradicional é o maior período que se teve até hoje. E lembrando sempre, eu vou falar novamente, mas já vale ressaltar. Essas pedagogias, elas não existem separadas, ou seja, a escola só aplica pedagogia tradicional, a escola só aplica pedagogia tal. Não existe e não tem como, porque você um dia vai dar uma aula expositiva, no outro dia você vai dar uma aula invertida. Então não existe mais essa separação de que ou é tradicional, ou é nova, ou é tecnicista, não. Hoje em dia, atualmente, ou diernamente, as pedagógicas se entrelaçam.
escola nova. Vamos lá, os principais critérios da escola nova. Deixa eu terminar aqui para não confundir. A escola nova é a seguinte: valorização da autonomia do aluno e da aprendizagem ativa. Seria o fazer, o aluno pôr a mão na massa. O professor mediador do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, ele vai mediar o conhecimento e o aluno. Ele vai fazer essa mediação. Na escola nova, o aluno começa a ter um protagonismo da sua própria aprendizagem, ou seja, ele é o protagonismo do que ele vai aprender. Os métodos são atividades construtivas, trabalho em grupo, pesquisa. Essas são algumas atividades que caracterizam a escola pedagógica nova. Representantes Dewey, Kilpatrick e Montessori. Então, esses são os principais representantes. Tem que anotar? Deve. Se você estiver estudando, como diria Luigi Piazzi, não existe estudo sem anotação. Então, se você achou importante essas informações, que eu enxuguei o máximo, para não ficar aquela coisa pesada, enfadonha, posso voltar e falar de cada uma das escolas com mais detalhe, com mais propriedade, citar aí o período de cada uma, porque elas tiveram seus períodos históricos em que elas foram mais importantes, ou que elas foram a principal escola pedagógica. Temos a pedagogia libertadora. Guardem bem, porque tem pedagogia libertadora e tem a escola libertária. O pessoal confunde muito nas provas e o pessoal sabe que as pessoas confundem por a exaustão esses termos para confundir as pessoas. A pedagogia libertadora é o seguinte: a educação como um instrumento de transformação social. O professor age como agente de mudança social. Vocês vão ver que a pedagogia libertadora ela tem muito a ver com, por exemplo, a teologia da libertação, o crescimento dos movimentos sociais no início dos anos 80. Ela tem o aluno como sujeito ativo na construção do conhecimento e da sociedade. Ou seja, os métodos: diálogo, problematização e conscientização. Ela seria uma pedagogia mais... Não é o termo, e também não recomendo que você associe essa pecha à pedagogia libertadora, porque seria resumir ela, ou, como eu posso dizer, você pode sim associar ela como uma pedagogia mais à esquerda, mas, lembre-se bem, não é a esquerda histórica, é a esquerda atual, uma esquerda mais social. Tanto que os representantes dessa escola libertadora é Paulo Freire, Illich e Saviani, são os principais pensadores dessa pedagogia libertadora. Não se resuma, como eu falei, pedagogia mais à esquerda, não deixe essa pecha muito só nisso. Ela não é só isso, entendeu? Você pode usar para, às vezes, numa dúvida, entre ela e uma outra tipo de pedagogia, outra tendência pedagógica, você pode falar, essa aqui é mais à esquerda, essa aqui tende a ser mais libertadora. O tecnicismo pedagógico. No tecnicismo pedagógico, a ênfase na eficiência e no planejamento do ensino, ou seja, é mais voltado para o planejar. O professor é apenas um técnico que aplica métodos científicos. O aluno tem como objeto de ensino a ser moldado, ou seja, o aluno é a massinha que você vai modelar. É um sistema muito técnico. Nesse período que surgiu o tecnicismo pedagógico, surgiram as escolas técnicas, que é o aluno mais voltado para o mercado de trabalho. É o executar aquele sistema fordiano, não freudiano, fordiano, de descompactação e as pessoas exercerem aquela atividade específica. Então, é muito técnico. Sim? Os métodos: objetivos comportamentais, ensino programado, ou seja, você vai seguir essa linha, não pode sair disso, e avaliações padronizadas, ou seja, um método muito técnico. Os representantes dessa corrente, dessa tendência pedagógica, temos Skinner, Bloom e Tyler como principais pensadores. Só são esses pensadores? Lógico e objetivamente que não. Existem vários pensadores. Esses são os que ganharam mais destaque. Pedagogia histórico-crítica.
essa pedagogia, essa linha pedagógica histórico-crítica, ela vai ser um pouquinho mais à esquerda ainda que a pedagogia libertadora, lembra? É só para você referenciar, não quer dizer que ela seja só isso, entendeu? Nem como dizer, hoje é usado, a esquerda é usado meio pejorativo, então não é tão pejorativo assim. Sim, eu falo esquerda no sentido de que a linha esquerda é mais voltado para o Estado maior e pai da população, entendeu? É esse pensamento que quando eu falar esquerda, é essa linha que você tem que pensar. Um Estado que fornece tudo, que cuida, que gerencia todos os aspectos da vida das pessoas. Você tem que pensar nesse sentido, de esquerda. Na pedagogia histórico-crítica, a gente tem a principal relação entre educação e sociedade, com foco na crítica social. Aqui é maior do que a libertadora. O professor como intelectual crítico e transformador. Aqui ele é crítico e transformador. Ele tem que, para a histórico-crítica, o sistema atual, ele não é o melhor. Apesar de é o melhor até agora, como dizem muitos pensadores. O aluno como sujeito histórico e social, ou seja, o aluno está inserido em um contexto histórico e social. Esse aluno, ele precisa, não vou dizer moldado, seria muito raso, mas esse aluno precisa ter elementos para que ele execute a crítica social. Seria mais ou menos o aluno que precisa do conhecimento para transformar a sua vida social, para transformar a sua história. Sim, o aluno precisa de mais elementos para a crítica. E o professor, por isso que o professor é um intelectual crítico e transformador. A esquerda, até alguns anos atrás, é muito crítica. Hoje em dia, a esquerda que a gente conhece, ela é muito passapanista. Então, se você é de esquerda, mas fez merda, eles passam pano. Antigamente, a esquerda, se você, dentro do espectro da esquerda, fazia merda, você era criticado pelos esquerdistas, pelo próprio pessoal da esquerda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pelo menos no Brasil, é assim. Se você é da esquerda, você tem autorização, entre aspas, para falar, fazer e cometer as maiores atrocidades. A esquerda fecha os olhos, essa aí já fugindo aqui do conceito de pedagogia histórico-crítica, isso aí é o que a minha análise da esquerda hoje em dia, sim? Ela não é mais crítica, ela só é crítica quando é fora do seu espectro, quando é outra linha de pensamento, ou centro-direita, ou extrema-direita. Então ela ela ficou muito pobre nesse sentido de crítica. Ela não tem autocrítica. Bom, o aluno como sujeito histórico e social, os métodos, análise crítica do conteúdo escolar. Por que você vai aprender isso? Por que você tem que aprender isso? A pesquisa como ação e a praxis social. Os representantes Gramsci, Saviani e Antunes. Esses são os principais, tem vários outros, mas os principais pensadores são Gramsci, Saviani e Antunes. Temos outras tendências pedagógicas que não são muito comuns nem muito faladas, mas vale a pena você guardar aí, ter anotado num cantinho, porque vai que você vai fazer uma prova aí de uma banca muito louca e elas perguntam sobre essas pedagogias. Entre as outras tendências não muito comuns, tem a pedagogia de Waldorf, pedagogia libertária, que confunde com pedagogia libertadora, a pedagogia de Freinet e a pedagogia não diretiva. Se quiser, eu venho aí, para não demorar muito no vídeo, e gravo um vídeo só falando desses pensadores dessa linha pedagógica. Agora a gente vai para o tópico número... A gente já falou das tendências pedagógicas, agora a gente vai falar dos filósofos da educação. O que eu fiz aqui? Eu trouxe resumidamente o nome do filósofo e de forma muito enxuta o que ele representa para a educação e qual o pensamento dele na linha de educação. Sim, claro que o pensamento dele são coisas extensas e vastas. Eu posso gravar uma sequência falando de cada um, se vocês quiserem, só põe nos comentários. Fala sobre Froebel, fala sobre Pestalozzi, fala sobre
Jacques Rousseau. Aí eu gravo um vídeo explicando direitinho todo esse seu pensamento voltado para a educação. Isso aí na faculdade é um módulo de 6 meses que eles estudam todos os pensadores e seus pormenores. Então não dá para falar aqui num vídeo de 10, 15, 20 minutos. Mas o resumo, o suprassumo, o suco do que cada um pensa, eu consegui resumir da seguinte forma. Dos filósofos da educação, começando com Sócrates, ele tem como principal a maiêutica e a busca da verdade através do diálogo. Ou seja, ele questionava, a pessoa respondia, e através do questionamento da maiêutica, ele buscava chegar a um diálogo e a uma educação, a uma formação. Platão é caracterizado pelo idealismo, ou seja, o mundo das ideias. Aristóteles já é voltado para o realismo e o conhecimento através da experiência. Seria um início aí, um fiozinho de cientificismo, ou seja, de ciência. São Tomás de Aquino, fé e razão na educação, vai trazer São Tomás de Aquino. Então, seu pensamento é todo voltado para a área da educação. Aqui ele pulou ali entre Aristóteles e São Tomás de Aquino. Tem Santo Agostinho, que foi um grande pensador, e pulou aqui no meu resumo, eu esqueci de pôr, mas depois eu posso vir falar sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho ele vai usar muito Platão, Platão e Sócrates para formar toda a sua teoria, e boa parte do que Platão e Sócrates pensou, e um pouquinho de Aristóteles, lógico, ele deu fundamento teórico para o que é o catolicismo hoje em dia, que é a religião católica. Jean-Jacques Rousseau, dando um salto de alguns, diria uns quase 500, 600 anos. Jean-Jacques Rousseau, ele vem com o naturalismo e a educação do homem livre. Johann Heinrich Pestalozzi, a educação como desenvolvimento integral do ser humano, ou seja, todas as suas potencialidades. Friedrich Froebel, a educação da infância e a brincadeira. Ele fala da importância da brincadeira e da primeira infância, o quanto isso é importante para a educação das pessoas. John Dewey, a democracia e a educação. Piaget vai falar da epistemologia genética e o desenvolvimento cognitivo. Depois a gente vai ter Vygotsky, sobre a teoria social e cultural e a aprendizagem mediada. Depois a gente vai ter Paulo Freire com a educação libertadora e o diálogo. Atualmente aí dos pensadores mais recentes, Carl Rogers, que faz uma abordagem centrada no cliente e a aprendizagem autodirigida, ou seja, você vai guiando aí o aluno nas aprendizagens. Esses são, tira aí um print, copia, esses são o resumo do que cada um desses pensadores trabalharam no sentido da educação. São conhecidos como os filósofos da educação. Conexões. A gente vai ressaltar que as diferentes tendências pedagógicas se relacionam entre si, como eu falei anteriormente. Ou seja, essas ideias, esses filósofos, eles não são restritos a uma linha pedagógica. E não existe uma pedagogia pura. Elas se relacionam entre si. Muitas vezes acontece o diálogo e muitas vezes acontece a complementação. As ideias dos filósofos da educação, esses que eu falei anteriormente, influenciam no desenvolvimento das tendências pedagógicas ao longo da história. Como a gente viu ali, a mudança e a abordagem que cada um deu para a educação acabou influenciando como eram as tendências pedagógicas da época. Vale lembrar também, né, no sentido de conexões, a compreensão da história da educação, que permite compreender melhor os diferentes modelos pedagógicos e suas aplicações, uma vez que a gente entende o que cada pensador retrata no seu pensar, no seu agir. Símbolos. A gente tem como símbolo. O vídeo está longo, hoje eu vou terminar aqui em coisas. Os fundamentos, esses 4 itens aí, eu vou trazer no próximo vídeo. Símbolos da pedagogia. Lâmpada, representando conhecimento, iluminação. Mas isso é importante.
teve prova que já caiu, para você relacionar o símbolo com o seu significado. Ah, pode parecer bobo? Pode, mas se eles perguntam, vale a pena você ter aí anotado e guardar aí na memória, até mesmo para saber, porque tem muito professor que não sabe por que é coruja, por que é lâmpada, por que é o quê. Então, guarda aí, anota. Lâmpada representa o conhecimento e a iluminação. O livro representando o estudo e a aprendizagem. Cadeira e mesa representa o ambiente escolar. As engrenagens geralmente utilizadas representando a organização e o planejamento, tanto que o símbolo da PEI é duas engrenagens se conectando e uma girando a outra. As mãos entrelaçadas representam a colaboração e o diálogo. Esses são os símbolos. Sobre as cores, temos... Opa, que eu pulei. Sobre as cores, a gente vai ter o azul, representando o conhecimento e a intelectualidade. O verde, representando a natureza e o crescimento. O amarelo, representando a criatividade e a inovação. E o vermelho, representando a ação e a transformação. Então, dentro da linha aí da pedagogia, dos principais tendências pedagógicas, esses são os... Eu falei da história da educação e dos fundamentos da pedagogia. Vai ficar aí para o próximo vídeo fundamentos da educação, que cai muito em concurso, sobre didática e planejamento de ensino, cai muito sobre metodologia de ensino, quais são os tipos, quais são os métodos, e que pensadores se relacionam com cada método. Cai também, atualmente, por causa das PEIs, sobre gestão educacional, mesmo que você não faça prova para ser o gerente, o COE, o diretor, mesmo para professor ainda cai sobre questão organização escolar, sobre políticas educacionais e principalmente currículo, né? É impossível uma prova para professor não cair nada sobre currículo. E, lógico, a legislação educacional. Aí vai ter a legislação federal, estadual e municipal. Se você vai fazer uma prova municipal, vale a pena correr, dar uma lidinha na legislação educacional do município, porque geralmente cai aí, se for 10, 20% das perguntas, geralmente são no âmbito educacional municipal. Sim? E é isso, eu vou parar por aqui, eu vou trazer esses 4 tópicos no próximo vídeo. Então, vou até mudar de cor aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço. Lembrando que no vídeo aí tem a descrição para você participar do canal. Para você participar, entrar na linha, no transmissão do WhatsApp. E se você quiser sugerir algum tema, além desses outros que eu falei que eu vou retratar em próximos vídeos, pode escrever nos comentários. Um forte abraço. Lembro sempre, compartilha o vídeo aí com outros professores. Comecei uma série falando o que mais cai nos concursos de educação. E como cai muita coisa, eu vou precisar aí pelo menos mais um ou dois vídeos para resumir o máximo o que cai em educação. Então é isso, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.